Alô? Pulando a Cerca. É um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como avisa. E avisa é assim. Hoje é dia... Que dia é hoje? Dia 3 de outubro de 2014. Então, olha só. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriantes, médico, único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, e estou no ar. Eu sou o próprio Pulando a Cerca. Pular a cerca, por quê, hein? Pular a cerca pode ser sacanagem ou superação. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque do outro lado da cerca, que a gente enxerga, não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, justiça, democracia, e assim vai. Então, pulando a cerca é uma coisa legal, né? Pulando a Cerca é um pequeno programa, é verdade, mas uma grande bandeira. Pulando a Cerca, a gente sempre há 12 anos convida uma fração do Brasil, uma fração representativa. Aqui já veio de tudo. Mas os nossos convidados são especiais. Aqui se fala eu vivi, eu sofri, eu fiz, não consegui fazer. Não é como um canal comercial, aquele canalzinho lá, que fala ele. Não é como um canal comercial, é eu. E o Brasil vive de o eu, não o ele. Ele é quem? Aquele irmão estrangeiro que comanda a coisa, não eu. E o programa Pulando a Cerca hoje é uma rara exceção na mídia. Não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. Pode falar o que quiser, da forma que quiser. E é uma posição coletiva. A nossa equipe... Gerson, mostra a equipe aqui. Por favor. Olha o Marcão, ao sorriso. É uma posição, se não tiver o coletivo, nada fosse. Olha, sério, usado, sorriu. O Bira, olha só, mudou, olha que legal. Televisão é assim, nunca aparece quem faz. Só o cara que senta a bunda na cadeira. Nada disso, é coisa coletiva. Pois é, o nosso convidado, a nossa convidada de hoje é elegantíssima, cultíssima, gostosíssima, tesudíssima, mulherzíssima. A Marisa sabe. Vem cá, Marisa, pular a cerca. Pulou. Senta. Marisa, bom dia, boa tarde, dia. Boa noite, porque o programa repete à tarde e à noite. Hoje, 9h15 pela internet ou pela UniTV. Marisa Salles é do movimento das mulheres. Marisa, você fez xixi? Todos nós fazemos, eu fiz. Antes do programa teve que fazer xixi. Fez? Fiz, então, com certeza. Agora tá tranquilo. Marisa, qual é a tua idade? Você pergunta. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui, Daniel. Eu estou realmente admirada e feliz que ainda existem canais de TV, existe uma TV livre,
totalmente liberada para que nós possamos expressar tudo aquilo que acreditamos e professamos. Mas eu tenho 51 anos. Neném, eu tenho 95. 51. 95. Que nada, é pouco. Mariso, você nasceu aonde? Manhumirim, Minas Gerais. A infância foi lá? Até 6 anos de idade, eu cheguei ao município de Niterói com 7 anos de idade. Desde então, eu fui me instalando, me mudei para São Gonçalo e escolhi a cidade de São Gonçalo, que fica no estado do Rio de Janeiro, no Brasil? como a minha cidade. Rio de Janeiro, Brasil. Entendeu que na China está vendo. Sim, eu escolhi São Gonçalo como minha cidade para morar. Sou cidadã, né? Cidadã diplomada como cidadã gonçalense. E essa cidade tão imensa, considerada ainda dormitório para muitas, é uma cidade que eu tenho dedicado à minha luta, onde eu coloco toda a minha energia para a garantia dos direitos humanos, sobretudo de mulheres, crianças e adolescentes. Calma! Como é que foi a tua infância em São Gonçalo? Olha, eu morava no Barreto. Barreto é um bairro de São Gonçalo, de Niterói, que faz divisa com São Gonçalo. Foi uma infância onde eu brincava na rua, brincava de pique, brincava de bandeirinha, brincava de queimado, estudava numa escola estadual, podia ir sozinha para a escola, sem ser necessário que um adulto me acompanhasse, porque não havia risco. Eu brincava ainda de roda, brinquei durante muito tempo teatro, eu fazia teatro. O seguinte, você tinha uma família grande? Sim, a minha mãe, meus pais tiveram 6 filhos, né? Então, todos 6 vivos até hoje. E você conviveu com os primos? Um pouco, porque alguns familiares ficaram em Minas Gerais e alguns, por parte materna, permaneceram aqui. Então, eu tive contato com os primos. E você brincava de médico com os primos, os amigos? Eu brincava. Brincava de médico. É bom brincar. Muito bom, com os amiguinhos também, né? Eu brincava de casinha, onde os meninos também brincavam de casinha. Eu brinco até hoje. Até hoje? É bom, né? É bom. Eu ainda brincava de médico. Experimentar, legal. Conhecer, tocar, é muito bom. E sem abusos, né? Diagnóstico. Com a inocência da infância, né? Eu não sei. Olha só. A minha era. Eu não sei. Olha só. E a tua adolescência, o lado adulto, como é que você caminhou? Como eu, na verdade, convivi de um lar familiar que existia alguma violência doméstica, eu notei que o meu escape foi justamente ser muito estudiosa. Então, eu procurava ser uma liderança estudantil, ao mesmo tempo que desafogava as coisas no teatro. Eu adorava escrever peças e montar peças, e a minha irmã me ajudava, né? Eu tenho uma irmã 3 anos mais velha do que eu, que, no caso, crescemos juntas, e eu notei que a minha adolescência foi aquela muito responsável, talvez excessivamente responsável. E acabei casando muito cedo, casei aos 19 anos, então eu tive uma adolescência muito séria, talvez não me permiti fazer muitas coisas que os adolescentes devem fazer. E como é que foi o pulando a cerca da tua vida que você... Descortinou? Um caminho. Eu acho que eu sou de uma geração, né, que sempre acreditou muito na verdade, Daniel. Então, assim, eu fiz essa escolha pela vida, e como eu era também uma pessoa muito religiosa, eu frequentava muito a igreja católica, mas uma igreja católica transformadora, evangelizadora, aquela que não fica dentro do espaço da igreja e que sai para fora. Eu fui muito influenciada por pessoas politizadas e pessoas que acreditavam que Jesus Cristo era um Deus vivo e que a gente deveria fazer as coisas na rua e não somente no espaço de um templo religioso. Isso tudo influenciou bastante, ao ponto de eu ingressar muito nova na faculdade. Aos 17 anos eu já estava fazendo faculdade. De quê? Eu comecei psicologia, não concluí, aí depois fiz outro vestibular, fiz serviço social na UERJ, aí eu sou assistente social e mestre em serviço social pela UFRJ. Como é que o serviço social entrou em você ou você entrou no serviço social? Eu acho que entrou em função da minha militância comunitária. Como eu comecei desde novinha na igreja e fazia essa igreja cidadã, essa igreja mais politizada, eu acho que isso foi formando em mim esse ser coletivo. E quando eu percebi qual a profissão que poderia somar
eu encontrei no serviço social a possibilidade de me politizar mais, entender as relações sociais e ter um trabalho mais voltado aos direitos humanos. Então eu percebi que não era na psique, não era na psicologia que eu tinha escolhido inicialmente que me daria essa bagagem. Passei para o serviço social e confesso que me encontrei. Sou uma profissional hoje, assim, eu acho que eu me sinto realizada, são 26 anos de formada já em serviço social. Acho que influenciei algumas gerações, né, de assistentes sociais, ainda atuo, mas eu vejo o serviço social não no campo meramente da assistência, mas sim no campo da formulação de políticas públicas. Então, olha só, você falou da violência doméstica na família. Falou que casou muito cedo. Isso. Teve filhos? Três filhos. E o casamento? Acabou. Acabou. Até acompanhar a Marisa é meio difícil, Então, porque eu tenho uma vida bastante coletiva, então é difícil. Então, essa questão que você... Casei 2 vezes. Sim, essa questão que você conviveu na tua infância, a violência doméstica, trouxe você hoje para um novo caminho transformador. Sim. E aí você falou, eu apresentei você, Marisa Salles, Movimento das Mulheres. Sim. Como é que foi esse caminho das mulheres? Eu sentia, desde a primeira infância, né, a necessidade de contribuir com muitas mulheres que passavam silenciosamente pelas violências dentro de casa e não sabiam o que fazer. Muitas mulheres sempre pensavam que a culpa era delas, ou que elas deveriam se conformar e pacificar a relação familiar, mesmo quando essa relação era muito violenta. E eu percebia que eu sozinha não ia dar conta. Quando eu fui fazer serviço social aos 19 e aos 22 já estava formada, eu fui trabalhar numa delegacia de polícia. Imagina, eu, Marisa, muito revolucionária, muito influenciada por princípios assim mais marxistas, estar atuando numa delegacia de polícia. E lá eu constatava que as mulheres que chegavam na delegacia comum, chamada distrital, elas não eram bem atendidas. Foi então que eu me uni com uma outra profissional da época, em 88 para 89, chamada Ilva Reis, e nós fundamos o Movimento de Mulheres São Gonçalo, que foi fundado em março de 1989. Foi quando eu te conheci, Daniel. Foi justamente no mesmo ano da fundação do movimento que eu tive o prazer de conviver contigo, na qualidade que tu eras, de secretário municipal de saúde do município de São Gonçalo. A gente no tapa, no grito. Tentando conseguir as coisas. Conseguiu fundar o movimento de mulheres, adolescentes, sim, criança, hoje saúde. Somos grande. O conselho, né? Está falando do conselho da criança, o conselho de saúde, exatamente. O conselho da mulher. A gente era secretário de saúde do tapa, contra toda a resistência, conseguiu criar o conselho. Era um momento muito rico, né? A população brasileira, e é muito bom falarmos disso neste momento pré-eleitoral até, para as pessoas refletirem a importância do voto, nós estávamos assim, acabando de escrever uma nova Constituição. Então, a Constituição Federal de 88 previa a participação popular, e essa participação teria que se dar pelos conselhos de direito. E você, na qualidade de secretário, com a cabeça aberta que tu tens, você possibilitou essa abertura para que em São Gonçalo discutíssemos os conselhos da criança, da mulher, da saúde. Que antes não tinha nada disso, nem tinha. Nem e aqui no Brasil, em geral, a gente consegue criar, pulando a cerca, no tapa. No tapa. Ou dá ou desce. No enfrentamento mesmo, exatamente. Né? Na correlação de forças. E o coletivo, a pessoa que conseguiu pacificar, o coletivo é sempre gentil e consegue fazer. E cresce, apesar da resistência. Sim, eu participei dessa assembleia que você convidou, todos os movimentos sociais de São Gonçalo, e na ocasião nós fundamos o Conselho Municipal da Mulher, chamado Comum, mas ao mesmo tempo fundávamos o Movimento de Mulheres São Gonçalo. Então resolvemos estrategicamente priorizar o movimento de mulheres para aumentar nossas bases nos próprios bairros da cidade. Até porque é uma cidade de 1.300.000 habitantes, com 92 bairros. Então, é uma cidade muito grande, onde a população não conhecia bem os seus direitos.
E desde então nós fundamos a organização, que já passaram aí 25 anos. Inclusive você esteve na nossa festa de 25 anos em março deste ano. E é com muita alegria que hoje estamos levando esse movimento para o município de Maricá, Magé, estamos com uma filial em Araruama, uma filial aqui em Niterói. Então nós estamos expandindo com nossas filiais, possibilitando o atendimento a todas as mulheres que por alguma razão sofreram discriminação ou qualquer forma de violência. Marisa, eu estou me lembrando, imagina só, imagina só, é aquele moço lá com um som. Olha só, imagina só, em 1989. 90, eu de paletó e gravata, imagino, secretário de saúde, tinha que andar paletó e gravata. Aí eu cheguei, vamos fazer uma reunião. O PC nem sabia. Se soubesse, eu estava mal. E cortava a cabeça na hora. Aí fizemos uma reunião no Centro Cultural. Exatamente. Aí convidamos. Aí eu sentei na mesa, tinha gente sentada na cadeira, não era muita pessoa não. Aí eu falei assim, vamos fundar os conselhos de direitos. Aí o conselho de saúde, criança, adolescente, deficiente. Quem quer participar? Quem quer participar? Levanta a mão e entra. E foi assim. Não tenho nenhuma formalidade. Verdade. Não teve mas dependia banda. de leis, mas aí dependíamos das leis que amparasse cada conselho. Mas o surgimento foi ali. Tem que existir. Não tinha banda, não tinha recepção. Cerimonial. E toda sacanagem comum. Quem quer? E foi assim. E por isso funcionou. Era o desejo das pessoas e estruturar uma coisa coletiva. Democrática, né? Exatamente. Eu acho que trabalhamos ali como o conceito da efetiva democracia, partindo do povo e questionando a população, quem queria participar. E as pessoas deram o seu gás e foram fundando. Marisa, já que eu recusei essa história que já passou um tempo enorme, do século passado, nós somos dinossauros. Com certeza. Mas tomamos formol, né? Porque estamos muito bem. Não, a caveira está no museu. Olha só. Não estou no museu, não. Eu falo sempre com os meus ex-alunos que hoje são doutores aí em várias universidades. Museu é legal. Museu é história. Um país que não sabe a sua história tende a repetir tudo de novo, pior. Ainda bem que tem um museu que é história. Não é que teve uma aluna aqui da Universidade Federal Fluminense que resolveu fazer o trabalho de conclusão de curso dela sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, ela é louca. Ela colocou quem é Marisa Chaves. Ela defendeu o trabalho, o TCC. Está na biblioteca aqui da UF, então, quem é Marisa Chaves. Está no formal. Está no formal. Nunca fiz plástica, hein? Nenhuma plástica. Está pulando a cerca com formal. Olha só, vamos falar do movimento das mulheres de São Gonçalo, Maricá, Araruama. Vai lá mais, tem que divulgar isso. Para nós é com muita alegria, né, saber que nós fundamos uma organização que hoje não é apadrinhada por nenhuma tendência política, nenhum candidato, nenhum parlamentar. Nós somos uma instituição sem fim lucrativo, de utilidade pública, tanto municipal como estadual, e todos os trabalhos realizados são gratuitos. Nós não cobramos absolutamente nada por nenhum atendimento jurídico, do serviço social, da psicologia e pedagógico a qualquer pessoa que entrar em uma das filiais e na nossa matriz. Hoje nós temos 95 funcionários, mais de 70 de nível superior, né? Nossos profissionais são preparados e treinados para escutarem o outro, sem julgar, sem discriminar, e fazendo com que essa pessoa não se sinta mais tão incapaz. Porque eu percebo, Daniel, que para nós superarmos a pobreza, nós temos que superar esse sentimento que o cidadão brasileiro traz em si, que é um sentimento de incapacidade. Ele se sente tão incapaz que ele é capaz de não entrar no shopping porque ele acha que a loja do shopping não é para ele.
Às vezes até ele está com dinheiro para comprar algum objeto, mas ele não se sente incluído em alguns espaços da própria cidade moderna. Então, as crianças que nós atendemos lá no Movimento de Mulheres são crianças, muitas das vezes, que sofreram violências, e violências por quem deveria protegê-las. Então, essas crianças chegam apáticas, muito contidas, muito introspectivas, onde elas pensam que elas não têm direito a brincar, direito a pedir, direito a sonhar. Ontem eu achei bastante curioso, eu recebi uma cartinha de uma adolescente que está abrigada, que mora num abrigo municipal lá em São Gonçalo, está afastada do seu ambiente familiar, onde ela dirige a mim, a cartinha está comigo aqui, eu recebi ontem à tarde, hoje eu vou procurá-la, pedindo que eu fizesse a festa de 15 anos dela. Eu achei de uma ousadia, de uma alegria, onde eu percebo assim, poxa, essa menina ela é muito resiliente, com todo o sofrimento dela, ela tem a ousadia de escrever uma carta, mandar entregar a mim, pedindo para realizar o sonho dela, que é ter uma festa de 15 anos que ela vai fazer daqui a 2 semanas. Você se tornou a mãe dessa criança, adolescente. Eu achei assim curioso como que algumas conseguem, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar do abandono afetivo principalmente, como que elas conseguem ser saudáveis ao ponto de serem reivindicadoras. E muitas não, a maioria é apática. São crianças que têm medo de manifestar um desejo, têm medo de pedir algo, têm medo de dizer que deseja um brinquedo, deseja uma roupa. Essa criança ou adolescente tem medo de pedir alguma coisa pelo fato de se sentir rejeitado. Uhum. Então, menor não pedir para não levar o não. Uhum. Mas, como é que a gente chega ao movimento das mulheres? Como é que chegar? Eu tenho um problema familiar, uma mulher, criança. Como é que chega lá? Onde é? Como é que faz? A nossa sede matriz funciona no centro de São Gonçalo, na rua Rodrigues da Fonseca, a casa é 201. Fica situada no bairro do Zé Garoto, em São Gonçalo. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, diariamente. Não há qualquer burocracia, não precisa marcar o primeiro atendimento. É chegar na recepção, que a recepção dará as boas-vindas, preencherá somente uma ficha simples de cadastro e vai pedir que aguarde para que seja atendida pela assistente social do plantão do dia. Nós temos profissionais só para recepcionar as pessoas que chegam pela primeira vez. Aqui em Niterói, nós funcionamos na Benjamin Constant, perto ali do Tio Sam, no Largo do Barradas. 558, é uma casa de esquina, próximo ao Tio Sam, e atende no mesmo horário. O nosso telefone para contato, caso alguém queira perguntar algo, saber exatamente o serviço que prestamos, é o 2606-5003, 2606-5003, lembrando que é Rio de Janeiro, que o DDD é 21. E nós temos também o nosso site, que é www.movimentomulheres.com.br, onde as pessoas verão o endereço, terão contato com os projetos, até porque nós temos alguns projetos voltados, inclusive, para os direitos sexuais, direitos reprodutivos, combate à homofobia. Temos também um projeto voltado para as pessoas que vivem com HIV e que, por estar com HIV, muitas vezes sofreu discriminação no trabalho ou familiar, e essas pessoas são acompanhadas, junto com seus familiares, pela nossa equipe técnica. E temos o projeto NEACA, que é o projeto hoje mais conhecido da instituição. Ele já funciona há 8 anos, que é o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, que é patrocinado pela Petrobras, e que nós temos 30 profissionais atendendo a todos os casos que os conselhos tutelares, que a Promotoria Pública e a Justiça encaminha para a gente, para que consigamos reduzir as consequências que nós chamamos de agravos na saúde das crianças que sofreram, sobretudo, violência sexual. Nós temos um índice muito alto de violência sexual contra a criança. Aqui em Niterói, que nós temos a nossa filial na Benjamin Constant, eu percebo que os casos que chegam para nós são casos gravíssimos de requinte de perversidade.
E muitas das vezes a polícia procede à prisão, a promotoria promove a denúncia, a justiça até permanece com a pessoa presa, mas fica aguardando o nosso relatório técnico para verificar se a criança, de fato, sem qualquer tipo de indução, falará se foi vítima de violência praticada por aquela pessoa. E aí os nossos relatórios ajudam muito para que o sistema de justiça possa, de fato, fazer justiça e verificar se a pessoa vai ser responsabilizada ou se vai ser absolvida. O que não podemos é deixar acontecer o que aconteceu um ano atrás em Niterói, que a comunidade pegou um adolescente que foi acusado de ter abusado e estuprado uma garota de 5 anos e acionou o gerente do tráfico local, e esse cidadão, ele simplesmente mutilou esse adolescente, ele decepou, retirou o pênis dele. Ele foi totalmente mutilado, ele foi ali julgado, sentenciado, culpado. Esse garoto hoje, felizmente, passou por uma cirurgia no Hospital Pediátrico do Valqueire e conseguiu colocar uma prótese. Nós estamos felizes até com a notícia que ele conseguiu. E esse garoto não tinha nada a ver com a história, mas a própria comunidade resolveu, sem procurar justiça, sentenciá-lo sem qualquer direito à defesa. Então, nós queremos que a sociedade brasileira não caminhe para a barbárie, porque na medida que todo mundo fica sentindo com sentimento de impotência, de impunidade, as pessoas começam a querer fazer as coisas pelas próprias mãos. E muitas injustiças estão acontecendo pelo Brasil afora, onde pessoas estão sendo assassinadas porque julgam que elas praticaram algo e, de fato, os fatos não são da forma que a comunidade está analisando, sem direito à defesa daquele que é acusado. Você tem razão. A comunidade tende a seguir o caminho da mídia. Uhum. E a mídia no Brasil é perversa. Uhum. De manhã, de tarde, à noite, só se vê crime, barbaridade. Isso envenena a cabeça de todo mundo. A criança começa a ver isso e passa a ser normal. Então, a mídia no Brasil é perversa. Eu acho que deveríamos mandar um recadinho para a mídia, né, que faz justamente a formação ideológica das pessoas, que começa a divulgar as coisas positivas também, começar a passar um sentimento de esperança, porque eu tenho me deparado, Daniel, com muitas pessoas de bem, que têm feito bem, mas as experiências não são divulgadas. Nós ficamos muito focados no mal, focados na tragédia. Então, e aí parece que não tem mais jeito, então, sentimento de impotência. A mídia é tão perversa que só coloca a coisa ruim e a coisa terrível. Então aconteceu milhares de coisas boas e não tem espaço. Por isso que eu falei no começo que Pulando a Cerca é uma grande exceção. Isso você nunca poderia falar no canal comercial. Estava censurado ou nem poderia. Cortariam, né? Ou seja, aqui a gente pode falar. Então, a mídia tende a fazer a cabeça da população repetindo. E torna-se verdade, né? Claro Aquilo que você repete 100 vezes, você acaba julgando o outro e condenando. E começa com a criança. E a criança vai crescendo, e passa a ser absolutamente normal. Sair de manhã, de repente ter que pular sobre um corpo caído numa sarjeta, numa vala, onde as pessoas até se alimentam diante de uma pessoa que foi assassinada durante a noite e acha aquilo natural, né? Começa a se acostumar com a violência ao ponto de incorporar a violência como parte do seu habitat. Exatamente. Aí começa tudo a ficar errado, sem esperança. A mídia tem uma grande responsabilidade disso e a mídia, em geral, não vou dizer tudo, quer colonizar o país. Você falou em colonização. A importância que a pessoa sente em chegar no sol e entrar. É uma colonização. Ele está colonizado a cabeça. Subserviente, né? Exatamente. Há uma determinação ideológica. Então, olha só, qual é o antídoto disso? O antídoto disso foi o porquê. Por quê? Porque transforma o mundo.
o nosso papel, somos colonizados, não se deixar colonizar. O papel do colonizador é tentar colonizar. Embora tentem o tempo todo colonizar os brasileiros e brasileiras, eu acho assim surpreendente a força do nosso povo. Eu acho que nós somos assim tão criativos e tão felizes, embora vivamos com tantas adversidades, que eu fico impressionada o capital humano existente no Brasil. Eu ainda prefiro acreditar, Daniel, que nós estamos ampliando essa corrente de pessoas que se indignam com a corrupção, com a venda e tráfico de influências para que consiga vantagem. Eu sei que o poder está instituído, eu sei que as pessoas querem muitas vezes consumir dentro de uma cultura marcada pelo capitalismo selvagem, consumista, mas eu acredito que tem muitas pessoas que estão indignadas e que têm um senso de justiça apurado, mas que estão carentes também de lideranças. O que a gente percebe que procura-se acreditar em pessoas que representam essas ideias e não encontram. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, um hiato, uma carência de lideranças. E a juventude que me escuta, eu acho que vocês têm que começar a se incomodar mais, além do trabalho que já realizam pela internet, tem que ganhar as ruas, tem que ganhar os conselhos de direito, tem que ocupar os espaços políticos e institucionais para colocar também o que essa juventude quer para este novo Brasil que hoje é tão imenso, né? Mas ao mesmo tempo é tão desigual e concentra tantas riquezas na mão das mesmas famílias que se afortunam a cada dia. Então você falou de juventude. Juventude, para mim, é do 0 aos 110 anos. Todo mundo é juventude, não é só a criança. Todo mundo é juventude. E juventude é tudo. E você está falando uma coisa, tem que perguntar sempre o porquê. O porquê é revolucionário. É um novo caminho. Então, a mídia, em geral, faz a cabeça para você nunca perguntar o porquê. E repetir. Aprender a repetir. Perguntar o óbvio, né? Por quê? Aprender a repetir pelo modelo que a mídia quer. E o modelo de beleza, o modelo de consumo, o modelo de se dar bem, o modelo de fazer política, o modelo de estar na comunidade. É começar a romper com isso. Então, né? O porquê. O pulando a cerca é uma espécie de porquê. Você me perguntou no começo, qual é a pauta? Não tem pauta, nem eu sei o que vai acontecer, nem você. É a vida. Isso que funciona. Se fosse um canal comercial, eu diria, vou perguntar isso, você responde aquilo. Senão, está cortado. Então, é isso. Eu acho que a comissão de mulher, aliás, mulher é coisa boa, né? Muito boa, né? Devia ter em todos os municípios, aliás, em toda a esquina do Brasil. Mas nós ainda não estamos nos espaços de poder. Hoje, as mulheres, embora estejam mais informadas, mais escolarizadas, nós ainda não galgamos o poder. Com raras exceções, embora tenhamos uma mulher na presidência em dias atuais, se você verificar nas câmaras municipais dos 5.560 municípios brasileiros, verão que nós não chegamos nem a 10%. A Câmara, Congresso, é homem rico e branco. Isso. Olha só, mas... Na verdade, eu acho o seguinte, a mulher é a única salvação do planeta. Nós, homens, estamos acabando com o planeta. Não, vocês estão sendo desafiados para descobrirem este novo homem. A mulher... Discutir a masculinidade num outro prisma. A mulher tem uma coisa mágica, ela tem a maternidade. Sim. Nós, homens, brincamos de gente grande. O carrinho, o carrão, fazer música, rezer, isso, e nós conseguimos destruir esse planeta. Destruir
colocar veneno. E a salvação desse planeta, se tiver, é com as mulheres. As mulheres, bem ou mal, são mais honestas, mais limpas, têm menos problema de violência. Tem um pouquinho só, mas o homem faz guerra, destrói. E sangue é uma coisa que o homem vê com muito prazer, matar. Então, isso é um processo educativo, né? De formação diferenciada entre meninos e meninas. Quem que tem que fazer? Eu acho que foi Deus que é um homem. Devia ser Deus mulher. Fica menor esse planeta. A Rita Lee tem uma música que fala disso, né? Que os homens foram muito preparados justamente para as guerras, né? Para o sangue. E nós que derramamos o sangue, na medida em que renovamos o nosso útero mensalmente, e que esse útero surge, e ele embala a vida, onde temos em nosso ventre um outro ser, e somos capazes de carregar dentro de nós, durante 9 meses, um ser em formação, que é um novo ser humano, onde somos mães de todos, né, de mulheres e homens deste planeta. Eu acho que essa fertilidade feminina, essa capacidade de cuidar de alguém, já começando a cuidar dentro de si de alguém, faz com que as mulheres sejam um pouco privilegiadas no campo da sensibilidade. Eu então, concordo. Salve a menstruação, a salvação do planeta é a menstruação, é verdade. Mas é renovação, claro a menstruação é renovação. As mulheres, é a salvação do planeta. Enquanto as mulheres menstruam, tem salvação do planeta. Eu acho que a salvação é por esse caminho. As mulheres assumindo o seu papel cada vez mais. E colocando, às vezes, nós vamos uma ferradura no pé. Então, não, eu acho que a nova mulher, né, a mulher moderna, a mulher dos dias atuais, essa mulher que vai à luta, essa mulher que exerce múltiplas funções, que ao mesmo tempo cuida da casa, cuida do lar, cuida dos filhos, também tem que ser competente profissionalmente, tem que ser formadora de opinião, tem que ser política. Essa mulher com tantos encargos também vem adoecendo muito, porque está muito pesada essa jornada. A distribuição do tempo para o homem e a distribuição do tempo para a mulher é muito desigual. Marisa, quando é que foi que a mulher não teve um tempo pesado na história do planeta? Sempre teve o tempo pesado. Morria cedo. Então, o peso é uma coisa comum das mulheres. Mas não podemos naturalizar. Sim. Né? Nós podemos quebrar um pouco isso, na medida que podemos educar meninos para que assumam também essas funções domésticas, né? No campo do privado. Isso vem da mulher, da mãe. A mãe natureza. Olha o feminino, a mãe natureza, a mãe terra. Mas aí não podemos, a partir desse conceito, achar muito natural e banalizar essa discussão do quanto que as mulheres não têm tempo para si. O natural, Marisa, é a humanidade, a paz. A busca pela paz. Exatamente. O natural é isso. E o homem, em geral, foi sempre contra o natural. A guerra, o sangue, que dá poder. A mulher tem um poder muito maior, mas não quer matar. Exatamente, é a vida. O poder da mulher é a maternidade, é a vida. Isso é a única coisa exclusivamente feminina, né? Só isso é tudo. Isso é continuar a vida, né? É reproduzir e ser fértil para que a humanidade permaneça. Agora, que nós temos que refletir muito, por que estamos vivendo mais? Inclusive as mulheres hoje vivem 8 anos em média a mais que os homens, mas estamos vivendo com uma qualidade questionável. Estamos mais adoecidas, vivendo situações de estresse e de doenças cardiovasculares com muito mais frequência. Nós estamos virando paciente da saúde mental
muitas vezes somos cronificadas como problemáticas, poliqueixosas, mas que no fundo somos mulheres que não temos tempo para o lazer, não temos tempo para o ócio, não temos tempo para o futebol, não temos tempo para poder usufruir daquilo que gera prazer, porque estamos sendo ocupadas, o tempo todo estamos ocupadas cuidando do outro e não de nós mesmos, né? Vocês, homens, cuidam mais do lazer, do esporte, da atividade com os amigos, com muito mais frequência que as mulheres. Elas estão sempre correndo do trabalho para casa para dar conta de tudo que durante o dia ela não conseguiu assegurar, entendeu? Então, vamos voltar ao Conselho das Mulheres. Isso está... Eu vou perguntar, a frequência de homens no Conselho das Mulheres é qual? Quando falamos conselho, estamos falando de um órgão que é vinculado ao governo, né? E que metade é representado pelo governo, metade pela sociedade civil, onde em fórum próprio elege as entidades que vão representar aquela causa. Outra coisa é o movimento social, o movimento de mulheres. Falando pelo movimento de mulheres, os homens são bem-vindos, até porque acreditamos que para construirmos uma nova forma relacional, uma nova forma de estar nessa sociedade, temos que escutar homens e mulheres. Então, alguns homens frequentam nossas reuniões, ocorrem toda terça-feira, às terças-feiras, toda semana. Aonde? Em São Gonçalo? Na sede de São Gonçalo. Da Rua Rodrigues da Fonseca, Casa 201, às 9h30 da manhã, de todas as terças-feiras, temos encontro marcado, onde tem conversas livres, onde debatemos e refletimos sobre temas e fazemos nossas agendas de reivindicações políticas para que tenhamos mais políticas públicas. Até porque já avançamos no passado, retrocedemos um pouco e a gente percebe que falta muita coisa para que uma mulher não sofra violência obstétrica, para que ela realmente não sofra mais violência quando queira romper um relacionamento conjugal, para que as mulheres possam ser o que elas quiserem e, se quiserem, não serem mães também, que elas tenham o direito de ter essa escolha. Então, nós sofremos ainda muitas discriminações e muitos assédios, inclusive morais no trabalho, pelo fato de querermos sermos assim, nós mesmas. Quando a gente opta pela nossa própria liberdade, a gente paga um preço muito caro. Então, nós atendemos lá no movimento muitas mulheres marcadas pela violência. Nós estamos com um caso recente que estamos acompanhando, que inclusive hoje vai ser feita uma entrevista com essa mulher para o Jornal Fluminense, onde ela, tentando se desvencilhar de um casamento que não deixava mais feliz, ela foi, em dezembro do ano passado, teve a vida dela tentada. Esse homem, ele encontrou com ela na rua e ele chutou muito, ela ficou internada uma semana de tantos chutes que levou na cabeça, conseguiu se recuperar e quando foi em julho agora, foi toda esfaqueada, se tornando uma vítima da paraplegia. Hoje ela está sobre uma cama com 3 crianças, filhos deste homem, e essa mulher está lá, totalmente alterada a sua vida, e este homem foragido. Então, a gente quer dizer que isso é inadmissível. Nós não admitimos e não queremos mais que nós, mulheres, sejamos tratadas como objeto de alguém, como propriedade de alguém, onde a nossa liberdade é cerceada pela vontade de um outro que se julga dono dessa mulher. Então, nós temos um caminho ainda imenso pela frente, um caminho assim muito grande, e eu acredito que o movimento de mulheres tem exercido esse papel de abrir os olhos, de mostrar que existe como superar, existe ajuda especializada e tem também o 180, que é um número, Daniel, que qualquer mulher pode ligar de segunda a domingo, qualquer horário, que ela vai ser orientada ao telefone, numa ligação gratuita, aonde procurar ajuda mais perto de sua casa. Então, olha só, passou 45 minutos, rapidinho, não é? Passou? Passou. Já? Já. Olha Falei só. tanto assim, ó. Nem percebi, nem doeu. 15, nem doeu. 15 minutos do dentista é 6 horas. É verdade, eu concordo. 15 minutos, 45 minutos no motel não dá nem para conversar. Nem pra conversar. Então, olha só, se você falou que passou rapidinho, sem doer, foi legal. Foi muito legal. Então vamos terminar o programa. Ok. Que o 45 minutos.
45 no canal comercial é um mundo. É. Tem 10 comerciais, história, aqui não. Então, vamos terminar cantando. Vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com as mulheres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pulando a cerca com as mulheres. Ah, mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com as mulheres. Mais uma vez ou toda vez. Valeu! Valeu! Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos os telespectadores. É com muita alegria que eu participei desse bate-papo aqui.